Boa noite a todos. Boa noite, igreja. Boa noite a todos da EPI, de Balneário Camboriú, que nos acompanham em casa hoje. Sejam muito bem-vindos. Queria começar lendo um salmo com vocês, e depois a gente vai louvar o nosso Deus, amém? É o salmo número 100, que diz assim: aclame. Estou muito rápido, quero um tempinho para já se acalmando, e ali, desligando qualquer coisa que possa atrapalhar o nosso momento, abaixar o som da televisão, desligar a televisão, o vizinho barulhento aí, fechar a janela, tá bom? Então vou dar um tempinho para a gente acalmar, concentrar nesse momento. Sei que tem no jogo do Palmeiras e de Grêmio, mas por favor, foco agora no Senhor, amém? Vamos lá, pessoal, Salmo de número 100. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém. Amém, meu Pai. Então é isso, pessoal. Agora eu quero que você se concentre. A gente vai ter um momento de louvor agora. Amém? Esse louvor é para quê? Para agradecer ao nosso Deus. Amém? Todo louvor e toda honra seja dado a Ele. Tá bom? Hoje estamos em nossa casa. A gente vai cantar aqui a primeira canção, que é Fique Feliz em Vir à Sua Casa. Mas, por motivo da pandemia, vocês hoje estão acompanhando o culto da casa de vocês. Só que como nós somos o povo de Deus, somos o povo obediente às leis, correto? Então hoje, a nossa casa hoje é a nossa igreja, amém? Nós somos templo do Espírito Santo. Então vamos louvar agora e engrandecer o nosso Deus, amém? Vamos lá. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Queria ler um pedacinho do Salmo de número 59 com vocês, que começam lá do número 16. Diz assim, Salmo 59,
versículo de número 16. Mas eu cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canta louvores a ti, tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Amém? Então eu queria que você se descansar no Senhor, sabendo disso tudo, tá bom? Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso protetor, é o nosso amigo, nosso bom amigo. Amém? Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma-se. Dos vales a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas entreguei. Ele tem o firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, ser fiel e obediente aqui viver. Em torno a mim se acampa quem me protegerá, hoje quando face a face eu possa ver. Nos céus então entrando na glória ficarei, com Jesus meu Salvador gozando enfim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém, meu Senhor. Receba agora, meu Deus, esse louvor, meu Pai, que é sempre para te engrandecer, meu Pai. Pois sabemos que Tu, quanto Tu és grande na nossa vida, meu Pai, o tanto que precisamos de Ti e o tanto que Tu olhas para a gente, meu Deus. Nosso dia a dia, Tu sempre está com a gente, meu Pai. Então receba esse louvor que é somente para te engrandecer, Pai. Amém. Agora leremos o Salmo de número 86. Como pessoal de casa, né? Tem um probleminha para ouvir, então vou ler baixinho com vocês, ok? Vamos lá. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Eu te darei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livrar-te a alma do mais profundo poder da morte.
Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e um bando de violentos procuram tirar minha vida. Eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande em misericórdia e fidelidade. Volta-te para mim e tem compaixão de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me o sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me odeiam. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Amém. Boa noite a todos. Que a graça preciosa de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês que estão em casa nesse instante, acompanhando a nossa transmissão através da plataforma do Facebook. Que vocês recebam o nosso abraço, vocês se sintam acolhidos por nós, pela nossa igreja, pela nossa comunidade, nesta noite, neste primeiro domingo, mês de março de 2021. Queridos, nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem nos concedido, mas eu penso que esse é um instante em que nós precisamos orar e interceder uns pelos outros. E eu convido você nesse instante, aonde você está agora na sua casa, para que você se reúna com os seus familiares e possa, juntamente comigo e com os irmãos que estão aqui trabalhando na transmissão deste culto, orarmos e intercedermos, rogando a manifestação de Deus sobre nós, rogando a manifestação do seu Espírito nas nossas vidas, na vida da igreja, na nossa sociedade tão carente e tão necessitada da visitação de Deus. Bom, se você tem algum pedido de oração e gostaria que a igreja orasse, você pode escrever nos comentários e nós, no final do culto, iremos orar e, sobretudo, nós estaremos orando aqui nas nossas atividades da igreja ao longo da semana. Lembrando que terça-feira nós temos oração aqui no nosso espaço, às 6:30 da manhã. Ontem, queridos, nós tivemos a nossa vigília online pelo aplicativo do Google Meet. Nós conseguimos nos reunir com alguns irmãos e oramos e intercedemos por nós, pela nossa igreja, pela nossa cidade, pelo nosso país. Bom, nós somos o povo de Deus. Somos a casa do Senhor. E Ele disse que a igreja reunida era a sua casa e a sua casa seria uma casa de oração para todos os povos. Este é o nosso papel, orarmos uns pelos outros. Portanto, eu, nesse instante, quero convidá-los para que se juntem comigo e nós iremos orar, iremos interceder. Na verdade, eu quero chamar a Silvana, para que a Silvana venha aqui, ore, e depois o Renan. E por último, eu estarei orando, tá bom? Temos muito pelo qual orar. Silvana, Renan, e depois eu estarei orando também. E eu quero que você se una aos seus familiares aí na sua casa, para que a gente possa, juntos, clamarmos ao Senhor.
Senhor Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Clamamos, ó Pai, que o Senhor venha com o Teu Santo Espírito sobre nós nessa noite, Senhor. Nós carecemos, Senhor, da Tua presença, da Tua graça, do Teu poder, Senhor. Reconhecemos, Pai, que somos pecadores, Deus. Que falhamos muitas vezes, Senhor. Reconhecemos, ó Pai, o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos fracos, Senhor. O quanto nós vacilamos, ó Deus. O quanto somos orgulhosos, Senhor. O quanto somos egoístas e cometemos tantos pecados, Senhor. Clamamos que o Senhor venha sobre nós essa noite, lavando-nos com o Teu sangue, nos purificando de todo o pecado, Senhor. E nos ajude, Senhor, nos ajude realmente a mudar o nosso caminho. Nos ajude realmente a mudarmos, Senhor. Mudar a nossa mentalidade, ó Pai. Nós clamamos nessa noite, Senhor, pela nossa nação. Clamamos pela nação brasileira, Senhor, que sofre tanto com essa pandemia, Senhor. Nós clamamos, Deus, que o Senhor venha com o Teu poder, Senhor, sobre aquelas pessoas que estão sofrendo, Senhor, nos hospitais. Clamamos, ó Deus, que o Senhor visite esses hospitais, Senhor, visite esses doentes, Senhor, e traga cura, traga restauração sobre eles, Senhor. Nós sabemos que para Ti nada é impossível, Senhor, por isso clamamos a Ti, Senhor. Oramos, Senhor, pelos profissionais de saúde, Senhor, pelos médicos, enfermeiros e toda a equipe de saúde, Senhor, que estão trabalhando tão arduamente, Senhor. Clamamos em primeiro lugar, Deus, que o Senhor renove as forças desses profissionais e o Senhor ajude eles a cada dia, Senhor, nessa batalha, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, da nação brasileira, Deus. Clamamos, ó Deus, que o Senhor envie recursos, ó Pai, para que realmente, Deus, as pessoas possam ser imunizadas, Senhor, em relação a esse vírus. Te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Sabemos que Tu és o dono do ouro e da prata, Senhor. E o Senhor pode fazer muito mais, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Clamamos, Senhor, para que o Senhor venha intervir sobre a nação brasileira, Senhor, e traga cura sobre nós, Senhor. Mas mais do que a pandemia, Senhor, a nossa nação precisa ser curada, Senhor, de tanta corrupção, Senhor, de tantas coisas ruins, Senhor, que vem acontecendo. Clamamos, ó Deus, que o Senhor venha sarar a nossa terra, Senhor. Clamamos que o Senhor venha, Senhor, iluminando, Senhor, as autoridades, Senhor, desde o nosso presidente, os ministros, Senhor, deputados, senadores, os governadores também estaduais e prefeitos, Senhor. Clamamos que o Senhor venha, Senhor, com o Teu Santo Espírito, Senhor, ilumina essas autoridades, para que eles possam saber como agir, Senhor, diante dessas situações, para que eles possam trazer soluções, ó Deus, programas realmente que salvem a economia do país, Senhor. Nós clamamos, Senhor, por tantos desempregados, Deus, que o Senhor venha, Senhor, que o Senhor abra portas, ó Deus, que o Senhor realmente transforme essa condição da nossa nação, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos. Clamamos por toda a igreja, Senhor, por toda a igreja que tem clamado a Ti, Senhor, por toda a igreja que tem sofrido também com essa pandemia, Senhor. Muitos, Senhor, sofrendo em suas casas, muitos com ansiedade, Senhor, com depressão e tantos males, Deus. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha sobre cada uma dessas pessoas que estão sofrendo, ó Deus. Que o Senhor visite seus lares, que o Senhor visite a casa de cada um que está ouvindo esse culto agora, Senhor. E transforme, ó Deus, e venha sobre a necessidade de cada um, ó Pai. Venha sobre nós, ó Deus. Ministra-nos, Senhor, nessa noite, com a Tua palavra, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, realmente nesse tempo, a buscarmos mais a Ti, Senhor. A estarmos cada vez mais na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que realmente, Deus, nós possamos ser transformados em meio a essa condição, Senhor. Te pedimos, ó Pai, muda o nosso coração, transforma o nosso coração, Pai. É a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pai, no nome de Jesus,
nós nos achegamos a Ti, realmente invocando o nome do Senhor. Nós invocamos o nome de Jesus para aqueles que nesse instante estão sentindo cansados, sobrecarregados, para aqueles que estão sentindo, Senhor, sozinhos, para aqueles que estão, Senhor, desamparados, para os temerosos. O Senhor é o nosso Deus e é o Senhor que nos salva. O Senhor é o nosso consolo. O Senhor é o nosso abrigo, nosso esconderijo. E o Senhor é o nosso amigo. O Senhor está próximo de nós. O Senhor não está distante de nós. As tuas mãos também não estão encolhidas, mas elas estão estendidas. O Senhor está vivo. E o Senhor está olhando por nós. Então que o Senhor olhe nesse instante, Pai, por aqueles que estão se sentindo nesse instante tão fracos. Nós somos fracos, Pai, mas Tu és forte. Tu és o Deus forte que sustenta todas as coisas com o Teu braço forte. Tu és um Deus presente e socorro na hora da angústia. Tu és um Deus que livra e salva e opera maravilhas e sinais. O Senhor faz sinais nos céus e na terra. E nós invocamos o Teu nome para que o Senhor visite, Senhor, as nossas vidas com o Teu Santo Espírito. Que o Teu Espírito Santo, que intercede por nós, interpretando os gemidos inexprimíveis nessa hora. Quantas pessoas, quantas vezes nós também não temos palavras, mas o Teu Espírito está em nós, compreendendo, entendendo cada lágrima, cada choro, cada desespero, cada angústia, cada gemido. O Senhor assiste nossas vidas neste instante. E nós invocamos o nome do Senhor nesse instante. Invocamos a Tua ação. Invocamos o Teu favor. Invocamos a Tua presença, Tua doce presença. Invocamos que o Senhor nos encha, nos enche de uma plenitude total do conhecimento do Senhor, para realmente sermos alimentados na nossa mente, no nosso coração. Que realmente o Senhor nos livre das tentações, livra-nos do mal, Pai, por amor do Teu nome. Nós oramos para que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, Senhor, em nossas vidas. Nós entregamos a nossa vida por inteiro a Ti, dizendo que só o Senhor é Deus das nossas vidas. Nós somos agradecidos a Ti, porque o Senhor nos chamou para Ti. E o Senhor já nos deu, Senhor, um livre acesso a Ti. Somos agradecidos porque já não há condenação para nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. Somos agradecidos porque o Senhor nos concede já a garantia da vida eterna por meio da consumação da Tua obra lá na cruz do Calvário. Nós somos agradecidos a Ti, porque o Senhor nos chamou para Ti. Muito obrigado, Pai, por essa escolha que o Senhor fez, que é impossível para nós. Nós não conseguimos, mas o Senhor consegue. Que nesse instante nosso coração esteja realmente devoto a Ti, que a nossa vida esteja entregue a Ti, que possamos receber do Senhor a Tua palavra nesse instante, e que ela possa alimentar as nossas vidas, alimentar, Senhor, o nosso dia. Senhor, que a Tua palavra faça diferença para nós, não só hoje, mas amanhã nas nossas atividades. Muitas pessoas estão em casa trabalhando, mas muitas pessoas também estão na rua, Pai. Que Tua palavra venha ao encontro, Senhor, de cada uma dessas,
daquelas que estão em casa, já farta, daquelas que estão, Senhor, saindo e que realmente estão muitas vezes temerosos. Que tua palavra venha ao encontro, Senhor, de cada coração, das nossas vidas, e possamos, Senhor, ser edificados em Ti, ser alicerçados em Ti. Que possamos, Senhor, não temer o mal, sabendo que o Senhor venceu, Senhor, triunfando mesmo lá na cruz, Pai. E nada pode nos separar do Teu amor, nada pode nos separar de Ti, Senhor. Teu amor é eterno, incondicional e total para nossas vidas. E nós desfrutamos, Senhor, da comunhão contigo, pelo Teu Espírito Santo. No nome de Jesus que nós oramos, e para a glória de Jesus. Amém. Pai, há tantas pessoas com medo. Há tantas pessoas com medo, Senhor. Que o Teu amor possa invadir o coração dessas pessoas nesse instante. A Tua palavra diz que o Teu amor lança fora todo medo. Senhor, nós tememos. Nós somos tão frágeis. Nós precisamos tanto do Senhor perto de nós. Oro, Senhor, nesse instante, pelo consolo do Senhor, para as famílias enlutadas que perderam entes queridos hoje. Oramos, ó Deus, suplicando pela cura hoje, nas enfermarias dos nossos hospitais, nas UTIs, já tão saturadas de pessoas. Hoje, visite esses espaços, Senhor. Como o Senhor visitou o tanque de Betesda, onde havia uma multidão aguardando a agitação das águas. Visite, Senhor, como o Senhor visitou naqueles dias, aqueles espaços tão cheios de miseráveis, e com teu olhar de compaixão, cure. Nós suplicamos isso ao Senhor. Oramos de forma submissa, mas também pedimos, porque o Senhor se agrada de ouvir as nossas petições. O nosso país está doente, profundamente doente, precisa da sua cura. Fale conosco nesse instante. Senhor, que a Tua palavra, que é a força mais poderosa que nós temos neste mundo, juntamente com Teu Espírito, possa falar conosco e fazer grandes coisas em nós. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los para que vocês possam abrir a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Todos vocês que estão acompanhando conosco através da plataforma do Facebook, mais uma vez, boa noite, a graça e a paz, e acompanhem conosco Atos dos Apóstolos 11, do versículo 19 até o 26. Atos 11, 19 ao 26. Há um comentário aqui pedindo para aumentar o volume, pois está baixo. Obrigado pelo feedback, Rodrigo. Pedir a gentileza para o nosso irmão Pedro, que incansavelmente trabalha para transmitir para a gente. Que Deus abençoe a vida do Pedrinho. Atos dos Apóstolos,
11, 19. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo, e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Amém. Queridos, nestes dias, sobretudo nessa semana, eu tenho pensado bastante sobre o papel da igreja nesse contexto em que nós estamos vivendo. Este ano 2021, mas que parece que é 2020 ainda. Parece que 2020 não tem data para terminar. Qual é o nosso papel diante deste caos no qual nós estamos inseridos enquanto sociedade? Qual é o papel da igreja de Jesus? E ao buscar a orientação de Deus para pregar hoje, e ler o livro de Atos dos Apóstolos, eu vejo algumas coisas que podem nos ajudar a entender o nosso papel. Pois a igreja antiga, a igreja de Atos dos Apóstolos, ela também enfrentou grandes pressões, grandes desafios, pressões externas, desafios internos também. E eles venceram. E nós vamos vencer também. O texto que nós lemos é uma continuação do capítulo 8. Lucas escreve sobre um evento, capítulo 8. Ele insere outro. E aqui no capítulo 11 ele continua a história que ele começou a contar em 8. Eu quero convidar você na sua casa a abrir a sua Atos 8, versículo 1. Para que a gente possa entender bem esse contexto. Naquele dia, e Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição. Lucas usa uma palavra grega megalós, para gigante, uma palavra que exprime totalidade, contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande, de novo, megalós, lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. O verbo aqui dá a ideia de
de um javali que entra em uma lavoura para destruir completamente. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Os que foram dispersos, olha só, a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão. O contexto que nós estamos estudando em Atos dos Apóstolos mostra martírio, morte por causa da fé, perseguição, dispersão, pessoas saindo das suas casas, abandonando as suas casas. Nós estamos sendo forçados a ficarmos dentro de casa, eles tiveram que sair das suas casas. Avaliem comigo o que é pior. Você está na sua casa hoje, sentado no seu sofá, com a sua comodidade. Eles tiveram que abandonar as suas casas e fugir de uma grande perseguição que estava assolando a igreja. E por último, depois da dispersão, evangelização. Volto a repetir: martírio, perseguição, dispersão e evangelização. Satanás lutou contra a igreja, mas Deus fez com que o seu feitiço se voltasse contra ele. E a partir disto, nós iremos ver algumas coisas que nos ensinam sobre o nosso papel hoje, primeiro domingo do mês de março de 2021. Estamos perto de completarmos um ano desta grande tensão em que nós estamos vivendo. Qual é a missão da igreja? Neste momento peculiar. Atos 11, 19 diz que aqueles que foram perseguidos não recuaram. A igreja não guardou um silêncio prudente diante da perseguição, e tampouco se escondeu. Mas ela dispersa, começou a se espalhar pelas cidades do império, chegando até a terceira maior cidade do mundo de então, que era Antioquia. Uma cidade da Síria, com habitantes sírios, com uma cultura grega, um governo romano e um estilo de vida demoníaco. Uma cidade que competia com Corinto para ver qual era a cidade mais pervertida e depravada do mundo de então. E os dispersos foram para lá. E ao chegarem, e enquanto estavam viajando, olha o que o texto diz. Eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles não tinham um templo para convidar as pessoas para irem ao templo no domingo à noite. Eles não tinham um grupo de louvor. Eles não tinham uma estrutura. E quem eram essas pessoas? Será que eram apóstolos, evangelistas, mestres? Não. Era a força leiga da igreja, que simplesmente anunciavam as boas notícias acerca de Jesus Cristo. Eu disse que eles não tinham um templo, eles não tinham um pregador famoso,
Eles não tinham uma estrutura de igreja como nós temos hoje. Eles não tinham grupo de louvor, eles não tinham Facebook, eles não tinham WhatsApp. E eles com certeza também não tinham tanto conhecimento teológico como nós temos. Eles estavam invadindo um mundo grego. E certamente essas pessoas não tinham capacidade argumentativa para dialogar com as escolas filosóficas. E tentar levar a fé cristã à arena daquilo que nós dizemos hoje, a arena da relevância. Eram pessoas simples, donas de casa, marceneiros, pedreiros, pescadores. Eles não tinham tantas coisas que nós temos hoje, mas o que eles tinham? Com certeza, eles tinham um fogo do Espírito Santo dentro deles, e a palavra de Deus dentro do coração deles. E quando a palavra de Deus está no coração do homem, juntamente com o Espírito Santo de Deus, este homem e esta mulher não podem permanecer calados, porque eles falam como Jeremias, que disse um dia para o Senhor: eu tentei ficar calado, eu tentei não falar de ti, contudo, a tua palavra nos meus ossos queimam e eu não consigo parar de falar. Certamente essas pessoas tinham a convicção do apóstolo Paulo: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Travou? A igreja de Jesus espalhada anuncia Jesus Cristo. E qual foi o resultado? Olha o que o texto diz, versículo 21. A mão do Senhor estava com eles. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Nós não somos os responsáveis pelo resultado da evangelização. É Deus quem salva. É Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Deus quem abre o coração do ser humano. É Deus quem convence o ser humano. É Deus quem constrange o ser humano. É Deus quem coloca o desespero no coração humano para que o ser humano possa olhar para Cristo e dizer: só no Senhor eu encontro a minha esperança. O nosso papel é apenas falar, anunciar o Evangelho. O resultado é a ação de Deus. Porque a conversão é obra do Senhor. Nós não podemos converter ninguém pela nossa força. Nós não podemos convencer ninguém de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida pelas nossas próprias capacidades. É o Espírito Santo quem faz isto. O que nós precisamos orar é para que a mão de Deus esteja conosco nestes dias difíceis. E que neste instante a mão de Deus esteja sobre a nossa igreja, para que ao falar da palavra do Senhor, a mão dele toque o teu coração e converta o teu coração e mostre para você que está me ouvindo nesta noite que a sua vida sem Cristo é uma vida desesperada. Você pode saber disto, que se hoje você fechar os teus olhos na história, você abrirá os teus olhos na eternidade sem Cristo, e a tua vida será marcada pela eterna separação deste Deus. Mas hoje Ele te oferece
a salvação e aprouve a Ele abrir os teus olhos com a mão dele e converter o teu coração. Versículo 22. A notícia deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Quando uma igreja, a mão de Deus está sobre ela, ela não precisa colocar no Facebook, no YouTube, as notícias, porque as pessoas saem falando, as pessoas saem comunicando, dizendo: olha, eu fui naquela igreja, Jesus Cristo abriu os meus olhos, eu era cego e agora eu enxergo, eu fui naquela igreja e Deus falou comigo, eu me converti a Ele, eu me rendi a Ele. Escute, eu quero falar de Cristo para você. As notícias se espalham. E no mundo antigo, a notícia chegou a Jerusalém. A igreja mãe, o que ela faz? Ela quer saber que tipo de evangelho está sendo pregado. Ela envia Barnabé, este homem extraordinário. E olha o que o Lucas fala sobre ele. Versículo de número 24. Quem era Barnabé? Era homem bom. Nós precisamos de homens bons na igreja. Benigno. E por que ele era um homem bom? Existe algum homem bom, pastor? Não. Jesus Cristo disse que só existe um que é bom, que é Deus. E por que o Barnabé era bom? A resposta está aqui. Ele era cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós somos piores do que animais. Sem o Espírito Santo nós somos egoístas. Sem o Espírito Santo somos mesquinhos. Sem o Espírito Santo somos violentos, iracundos, infelizes. Mas quando um homem é tocado pelo Espírito, ele é transformado, ele é mudado, ele abandona a sua antiga maneira de viver e se dobra a este Deus, e à medida que o Espírito Santo enche ele, cada vez mais ele se parece com Cristo Jesus. E por último, por que ele era cheio do Espírito Santo? Porque ele tinha fé. A única maneira de sermos cheios do Espírito Santo é colocarmos a nossa confiança em Cristo Jesus. Um homem desse na igreja é um tesouro. A igreja precisa de homens assim. O que ele encontra em Antioquia? Versículo de número 23. Quando ele chegou de viagem, o que ele encontrou? Ele viu a graça de Deus. E ficou muito alegre. Parece que são coisas correlatas. Graça e alegria. Aliás, a palavra alegria no grego é uma raiz de graça. Aonde há graça, há alegria. E como que essa graça pode ser vista? Como que essa graça é visualizada?
Ele viu a graça de Deus. Aquilo que nós interpretamos como um conceito teológico, para Barnabé foi real. A graça de Deus é vista quando o Espírito Santo une pessoas diferentes na igreja. Pessoas que jamais seriam capazes de sentarem juntas. Mas elas são unidas à igreja. E se rendem a este amor glorioso de Cristo. E passam a chamar uns aos outros de irmãos. A graça de Deus é vista quando na igreja existe perdão. A graça de Deus é vista quando na igreja existe reconciliação. A graça de Deus é vista quando na igreja existe disposição para doar. O tempo, os recursos financeiros, até mesmo a própria vida, sem esperar nada em troca, porque recebemos de graça e de graça damos. A graça de Deus rompe com este vínculo maldito do mérito. Mérito, 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 mérito. Não! Aonde a graça, ela é despedaçada, o mérito é despedaçado e a graça é derramada sobre aqueles que não merecem o nosso amor, o nosso cuidado, o nosso afeto. A graça de Deus é o que faz o Evangelho de Jesus Cristo ser diferente de tudo neste mundo. E Barnabé viu a graça de Deus ali. E o que nós queremos neste mundo que está desesperado, acuado, com medo, que as pessoas venham aqui e enxerguem a graça de Deus e possam dizer: eu vivi na desgraça, mas Jesus Cristo me trouxe para o ambiente da sua graça. O que Barnabé fez? Olha o que o texto diz. Ele fez uma coisa só. Ele exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque mesmo em um ambiente desse de graça, em que a graça é visualizada, nós temos ameaças, queridos. E nós precisamos ser exortados. Exortar é animar. O Barnabé era filho, o nome dele significa filho da consolação. Era alguém que animava as pessoas. E nós precisamos na igreja de pessoas que animam umas às outras. E qual era a animação dele? Era uma animação artificial? Emotiva? Não. Ele exortava a todos para que permanecessem no Senhor. Porque nós corremos o risco de abandonarmos o Senhor. Dentro da igreja, dentro do ambiente de graça, nós corremos o risco de abandonarmos o Senhor. E quando que nós abandonamos o Senhor? Quando nós deixamos Ele. E quando que nós permanecemos no Senhor? Quando nós vamos diariamente nos alimentarmos dEle. Lermos a sua palavra, ouvir as escrituras, tanto na igreja, no domingo, na quinta-feira, como também em casa. Isto é permanecer no Senhor. E o Senhor Jesus Cristo disse: se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vós. Se vocês não permanecerem em mim, vocês não poderão fazer nada, porque sem mim, nada podeis fazer. Permanecer em Jesus é permanecer na sua palavra. Por último, versículo de número 25. Barnabé entende que a igreja cresceu. E o texto diz, e muita gente no 24 se uniu ao Senhor.
Coisa interessante. Porque no versículo de número 23 diz que muitos se converteram ao Senhor. Me parece que muitos hoje abandonam a igreja. Porque em primeiro lugar eles se convertem à igreja. Mas a evangelização bíblica é o Senhor alcança os perdidos para a igreja? Não, para o Senhor. A igreja cresce. Vem os desafios. E ele vai buscar uma parceria para pastorear esse povo. Quem ele busca? Olha só, ele foi a Tarso à procura de Saulo. Quem é o Saulo? O apóstolo Paulo. Ele está há aproximadamente 8 anos na sua cidade. Sozinho. Esperando uma oportunidade para o seu ministério. A oportunidade surgiu. Antioquia. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro, 12 meses, olha o que eles fizeram nessa igreja. Eles se reuniram e ensinaram. Ensinaram. Ensino, 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 ensino. Doutrina, Bíblia, doutrina, Bíblia. Ensinaram. Numerosa multidão. A igreja nasce, queridos. Estou caminhando para a conclusão. A igreja nasce com pessoas que anunciam o evangelho. A igreja se mantém com pessoas que exortam umas às outras para permanecer no evangelho. E a igreja faz frente aos desafios no mundo quando há pastores e mestres que ensinam a palavra. Qual foi o resultado do trabalho de um ano do Barnabé e do Paulo em Antioquia? Olha só, em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. O ensino deve ter sido tão significativo que a cidade passou a chamar aquele grupo de homens e de mulheres e de crianças, jovens e adolescentes, não mais de discípulos, seguidores do caminho, prosélitos do judaísmo, mas passou a chamá-los de cristãos. E hoje, quando alguém se diz cristão no Brasil, você precisa perguntar para ela o que significa isto. Se você diz, eu sou cristã, sou cristão, o que você quer dizer com isto? Mas lá em Antioquia, eles chamaram este grupo de homens e de mulheres de cristãos. E, inicialmente, isto era um sinal de reprovação. Mas eu queria mostrar para vocês se há algum paralelo conosco hoje. Ao chamarem a igreja de cristãos, ao chamar, na verdade, a igreja de cristãos, eles estavam dizendo o seguinte: esse povo não adora os nossos ídolos. Este povo não observa o nosso padrão moral.
eles têm uma vida diferente da nossa. A maneira como que eles tratam uns aos outros, a maneira com que eles se preocupam uns com os outros, a maneira como eles cuidam do seu corpo, a maneira como que eles trabalham, a maneira como que eles comem, a maneira como que eles se vestem, a maneira como que eles tratam o dinheiro, a alegria deles, a esperança deles. Era isto que a sociedade de então falava acerca da igreja. E é por isto que hoje nós herdamos este título de cristãos. Porque o nosso estilo de vida é completamente diferente do estilo de vida da sociedade. E nós somos reprovados por ela, e por isso somos chamados de seguidores de Jesus Cristo. Porque a sociedade não tolera o nosso estilo de vida. Queridos, para concluir, Deus permite a perseguição e a tribulação como um meio para atingir um fim. Satanás acreditava que ele iria destruir a igreja com a perseguição, com a tribulação e com o sofrimento. Mas Deus plantou uma igreja que se tornou a maior igreja missionária que o mundo já viu. Essa igreja foi pastoreada por Mateus. Nesta igreja teve um homem chamado, talvez o maior pregador da história do cristianismo, João Crisóstomo, o Boca de Ouro. Esta igreja enviou missionários para o mundo inteiro. Esta igreja começou com leigos. A IPI do Brasil cresceu com a força leiga. As igrejas no Brasil cresceram com a força leiga. Homens e mulheres espalhados, e nós seremos espalhados simbolicamente daqui a pouco para o nosso local de trabalho amanhã, para a nossa família. E justamente nesse momento desesperador, que a gente possa anunciar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. E por último, o tempo já não permite mais. A igreja nasce com a proclamação. Na igreja a palavra da exortação e do ânimo se faz necessário. E a igreja faz a diferença no mundo com o discipulado, com o ensino. Em suma, neste momento difícil, uma igreja se mantém, uma igreja cresce, uma igreja se desenvolve com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. E que Deus em Cristo Jesus possa colocar a sua palavra nos nossos corações e ela possa queimar, para que a gente possa sair em Balneário Camboriú falando do Evangelho, possamos exortar uns aos outros a permanecermos no Senhor e na sua palavra, e que aqui dentro da igreja não falte mestres para discipular o seu povo, para que em breve, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, o povo olhe para nós e diga: eis aí os seguidores de Jesus Cristo, neste mundo perdido, neste mundo desorientado, há uma luz nesta cidade. Para a glória de Deus, e tudo o que Deus faz é pela sua palavra e pelo Espírito. Glória ao nome de Jesus.
Senhor, nós louvamos o teu nome pela tua palavra, Senhor. Tua palavra é viva, ela é eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela é capaz de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e revelar os intentos dos corações de todos os seres humanos. Que a tua palavra impulsione a tua igreja nestes dias para evangelizar, para exortar e discipular. Nós oramos e glorificamos o teu nome, porque cremos que o Senhor pode fazer de novo coisas gloriosas que tu começastes a fazer no passado. Faça de novo aqui em Balneário Camboriú, na IPI do Brasil, Senhor. Faça de novo como tu fizeste com este povo disperso. Nós pedimos, nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar o nosso culto cantando uma canção, Cobre-me.